E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos dar sequência ao estudo do princípio de conservação do momento linear na eletrodinâmica. Conforme vimos no vídeo anterior, a força eletromagnética por unidade de volume é igual ao divergente do tensor das tensões de Maxwell menos μ0 vezes ε0 vezes a derivada parcial em relação ao tempo do vetor de Point. Sendo F a força por unidade de volume, eu posso escrever que F minúsculo é igual a dF dV. E aqui cabe lembrar que o tensor das tensões de Maxwell pode ser representado por uma matriz 3×3 conforme eu ilustro no quadro. A partir dessas duas expressões, nós temos condições agora de calcular a força eletromagnética total, representada pela letra F, que age nas partículas carregadas que delimitam um certo volume V. Sendo assim, a força, a contribuição infinitesimal, dF, é dada por F minúsculo dV. Somando agora todas as contribuições infinitesimais, fazendo a varredura de todo o volume V, vemos que a força eletromagnética total é igual à integral de volume do divergente do tensor das tensões de Maxwell menos a integral de volume de μ0 ε0 vezes a derivada parcial do vetor de Poynting em relação ao tempo t. Recorrendo agora ao teorema de Gauss, ou se você preferir, ao teorema da divergência, vemos que a força eletromagnética total fica dada por... Então nós temos esses dois termos saem da integral, eles permanecem constantes, portanto, menos μ0 ε0 vezes a derivada em relação ao tempo da integral de volume do vetor de Poynting mais a integral através da superfície fechada S, que delimita o volume V, do produto escalar do tensor das tensões de Maxwell pelo versor NdA, em que dA representa a área de um elemento infinitesimal de área. Muito bem? Observe no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. A partir dessa expressão, nós temos condições, enfim, de interpretar fisicamente o tensor das tensões de Maxwell. Para fazer isso, eu vou admitir que este termo independe do tempo, assim como ocorre no caso estático. Portanto, se este termo é nulo, a gente obtém que a força eletromagnética total é dada pela integral através da superfície fechada S, que delimita o volume V, do produto escalar do tensor das tensões de Maxwell pelo versor N, dA. Analisando essa expressão, a gente conclui o seguinte: a força é medida em Newton, a área é medida em metro quadrado. Consequentemente, o tensor das tensões de Maxwell é medido em Newton por metro quadrado. Logo, eu posso afirmar que ele, o tensor das tensões de Maxwell, representa a força agindo por unidade de área em um elemento infinitesimal de área dA. De forma geral, suas componentes, representadas por T e J, representam a força por unidade de área de forma que a força está agindo na iésima direção em um elemento infinitesimal de área dA que está orientado na jésima direção. Logo, nós podemos concluir que as componentes do tensor das tensões de Maxwell, que compõem a diagonal principal da matriz, representam pressões, enquanto que as demais componentes representam tensões de cisalhamento. Para que você possa entender melhor este fato e para que este vídeo não fique muito longo, eu vou deixar na descrição
o link de um vídeo da playlist de mecânica dos fluidos. Lá eu explico detalhadamente essa interpretação. As componentes na diagonal principal representando pressões e as demais componentes representando tensões de cisalhamento. Muito bem? Voltando agora nossa atenção para o momento linear, recorrendo à segunda lei de Newton, eu posso escrever que a força eletromagnética total é igual à derivada em relação ao tempo t do momento linear Pmec, em que Pmec representa o momento linear total mecânico das partículas carregadas contidas nesse volume V. Logo, eu posso reescrever essa expressão da seguinte forma. Essa taxa de variação com o tempo é igual a menos μ0 ε0 vezes a derivada em relação ao tempo t da integral de volume do vetor de Poynting mais a integral através da superfície E fechada S, que delimita o volume V, do produto escalar do tensor das tensões de Maxwell pelo versor N dA. Observe no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. A partir dela, nós podemos realizar a seguinte interpretação. Observe o termo que acompanha essa derivada temporal e analise bem a igualdade comigo. Este termo representa justamente o momento linear armazenado no próprio campo eletromagnético da onda eletromagnética, de forma que eu possa escrever que o momento linear armazenado no próprio campo eletromagnético da onda eletromagnética, representado desta forma, é dado por μ0 vezes ε0 vezes a integral de volume do vetor de Poynting. Já este termo representa o fluxo do momento linear por unidade de tempo que flui entrando através da superfície S que delimita o volume V. A partir dessa interpretação, vemos que essa expressão representa justamente o princípio de conservação do momento linear na eletrodinâmica. Através dela, nós podemos escrever ainda que a derivada em relação ao tempo t do momento linear mecânico total das partículas carregadas que compõem o volume V mais o momento linear armazenado no campo eletromagnético da onda eletromagnética é igual ao fluxo do momento linear por unidade de tempo que flui entrando através da superfície S que delimita o volume V. Através dessa expressão, vemos que qualquer aumento no momento linear total, seja esse aumento um aumento mecânico ou eletromagnético, é igual ao momento linear trazido pelos campos, o que reforça o princípio de conservação do momento linear. Buscando agora uma formulação diferencial para esse princípio, assim como fiz no princípio de conservação da carga elétrica e no princípio de conservação da energia, eu vou começar definindo aqui o momento linear por unidade de volume, representado pela letra P. Consequentemente, nós vamos obter que o diferencial do momento linear P é igual a P dV. Consequentemente, de forma geral, o momento linear P é igual à integral de volume da densidade volumétrica
do momento linear, representado pela letra P, conforme eu ilustro no quadro. Levando agora essa igualdade nessa expressão, a gente obtém o seguinte: a derivada em relação ao tempo t da seguinte soma. Então aqui nós temos o momento linear mecânico. Logo, nós temos a integral de volume da densidade volumétrica de momento linear mecânico, muito bem, mais a integral de volume da densidade volumétrica de momento linear eletromagnético, muito bem. Tudo isso é igual à integral de superfície que eu aqui ilustro no quadro. Recorrendo mais uma vez ao teorema de Gauss, ao teorema da divergência, eu posso escrever, portanto, a integral de volume do divergente do tensor das tensões de Maxwell, dV. Muito bem? Comparando todos os termos dessa expressão, vemos, enfim, que a derivada parcial em relação ao tempo t da densidade volumétrica de momento linear mecânico mais a densidade volumétrica de momento linear eletromagnético, muito bem, é igual ao divergente do tensor das tensões de Maxwell. Observe no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Comparando este resultado com o princípio de conservação da carga ou com o princípio de conservação da energia, vemos que o negativo do tensor das tensões de Maxwell representa, então vamos lá, a densidade do fluxo de momento linear. Muito bem. Especificamente, a componente menos t e j representa o momento linear orientado na direção i, atravessando um elemento infinitesimal de área dA, orientado na direção j por unidade de tempo por unidade de área. Para você compreender melhor essa interpretação, eu vou recorrer a uma expressão que vimos no vídeo anterior, onde eu calculei o divergente do tensor T em notação indicial. Nós vimos naquele vídeo que o divergente do tensor das tensões de Maxwell é dado pela derivada parcial de suas componentes em relação a xp versor En. Agora observe atentamente essa relação, observe atentamente essa igualdade. Do lado esquerdo, nós temos a seguinte unidade. Nós temos momento linear por unidade de tempo por unidade de volume. Do lado direito, nós temos a unidade das componentes do tensor das tensões de Maxwell por metro. Simplificando o metro, a gente obtém simplesmente metro ao quadrado do lado esquerdo. Ou seja, a unidade de tais componentes é justamente momento linear por unidade de tempo por unidade de área, conforme eu disse há pouco. Enfim, vemos que o vetor de Poynting aparece em dois momentos se nós reunirmos todo esse estudo. O vetor de Poynting representa, num primeiro momento, energia por unidade de tempo por unidade de área. E neste estudo, ele aparece compondo este termo. Perceba o seguinte: se eu calcular, puxando aqui uma seta nesse cantinho, se eu calcular a densidade volumétrica do momento linear armazenado no campo eletromagnético da onda eletromagnética, eu vou obter justamente
μ0 vezes ε0 vezes o vetor de Poynting. Portanto, eu reforço. Note que ele aparece em dois momentos. Inicialmente como energia, por unidade de tempo, por unidade de área, e também compondo este termo, μ0 ε0 vezes S, ou seja, ele aparece também compondo a densidade volumétrica do momento linear armazenado no campo eletromagnético da onda eletromagnética. Similarmente, o tensor das tensões de Maxwell possui duas interpretações, possui caráter duplo. Inicialmente, neste vídeo, o tensor T apareceu como tensão eletromagnética em um elemento infinitesimal de superfície, ou seja, ele aparece como força por unidade de área, de forma que as componentes que compõem a diagonal principal da matriz representam pressões e as demais componentes representam tensões de cisalhamento. Ao passo que menos o tensor das tensões de Maxwell representa a densidade do fluxo de momento linear trazido pelos campos. Muito bem? Observe uma última vez no quadro todos os resultados obtidos, as interpretações realizadas. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.